Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos. Até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, ao autoconhecimento, a experiências também. Já sabem, continuem a seguir o podcast, ativem as notificações, partilhem as conversas, venham aos comentários se assistirem no YouTube, porque eu venho também aqui aos comentários, para podermos continuar nesta viagem que já vai com mais, já nem sei quantos episódios, 100 e tal, 110, para aí, eu não os conto, vou fazendo. A conversa de hoje, nós já trouxemos este tema aqui ao podcast do ponto de vista médico, quando falámos com o Dr. Tiago Duarte, aliás podem procurar e ir de novo a esta conversa. O Tiago veio falar sobre distúrbios alimentares, mas hoje trazemos a perspectiva de quem lidou, ou eu acho que ainda lida, porque acaba por ser para a vida, com a anorexia. A Helena Ribeiro, que também escreveu este livro, Diário de uma ex-anorética. Obrigado, Helena, por teres vindo. Obrigada. Aliás, nós Olá. conhecemos num programa de televisão na SIC, noutro âmbito, É verdade. numa partilha diferente relacionada com termos nascido depois dos nossos Da irmãos, perda de um irmão. exatamente da perda de um irmão, e tu tens esta história uh, que acaba, não sei se sim ou não, já não me lembro, por estar relacionada com o teu irmão. Eu acho que esta efetivamente não, é só minha mesmo. Mas, mas a ansiedade que advém também inerente à anorexia, que é uma coisa Sim, completamente normal, é estacional. pois, sim, sim, Lembras-te? Nós sim, sim, falamos sim, disso. sim. Que, Sim, há muita coisa, sim, há muita coisa que provavelmente também veio da minha mãe, sim, a minha exatamente. mãe, isso é um bom tema também para trazermos Eu aqui acho que depois. sim, eu acho que vamos puxar os gatilhos Sim, todos sim, desde a altura dos mas, nossos pais. mas vamos concentrar-nos agora neste, Exato, que te traz aqui, sobre a anorexia. O que é um facto curioso é que tu não sabias que eras anorética. é verdade. Como é que, como é que não sabias? Porque efetivamente eu não tinha o quadro todo. E às vezes as equipas médicas que te acompanham estão habituados a um padrão. Sim. E como esse padrão não estava presente, hum, Qual é o padrão do- da, da da anorexia? anorexia, normalmente é de destruição corporal, portanto, Sim, é uma rejeição à comida. E eu efetivamente não tinha rejeição à comida no sentido de querer emagrecer, mas havia uma péssima relação com a comida devido a um trauma de infância. Portanto, sim. esse trauma criou-me ansiedade, medo de vomitar, que era este o problema. Esse trauma foi com que idade? 2 anos. E foi o quê? Foi uma ama que me obrigou a comer o meu próprio vomitado. Que curiosamente, nós estávamos a falar há pouco, ainda recentemente surgiu exatamente a mesma coisa nas notícias. Pois, De, é chocante como é que ainda nos dias de hoje acontece uma coisa dessas. mas como é que tu, obviamente tu nessa altura não tens noção, mas tu, co- tu só quando é que tu sentes que tens essa má relação com a comida? Eu sempre senti isso, porque imagina, sempre que O- eu tinha um Sim, ataque de ansiedade, porque eu sou muito ansiosa desde sempre, sim, há normalmente aquele quadro sintomático da taquicardia, de sim, tonturas, náuseas, e sempre que havia aquela sensação de náusea e de vontade de vomitar, eu entrava em ataque de ansiedade ainda maior. E aí o meu cérebro deve ter lido em alguns da história que para não vomitar eu não podia comer, sim, porque não havia alimento. Ou seja, eu não deixei totalmente de comer porque eu efetivamente também não queria cair para o lado, mas quando havia aquela sensação de náusea eu ganhava um pavor, eu esperneava-me toda no chão e o ataque de ansiedade ficava ainda maior. E sim. sempre toda a vida pensaram que eu só tinha ataques de ansiedade em excesso. Às vezes chegou-se mesmo a confundir com ataques de epilepsia. E não era, eram ataques de ansiedade com pavor àquele sintoma da náusea. E sempre que havia esse sintoma, eu ficava maluca mesmo, não havia outro termo.
E tu lembras-te quando é que começaste a ter isso? Tens Olha, noção? o primeiro ataque de ansiedade ao certo foi quando eu tinha 10 anos. Adveio de uma. Mas já tinhas má relação com a comida aí. Já, exatamente. E ele adveio de uma gastroenterite que eu tive. Ih, pois, Estás a isto- perceber? Ou seja, gastroenterite obriga-te a vomitar. obriga-me a vomitar, dá aquela náusea e eu já estava aí a ficar. E depois andei tipo assim um ioiô. Sempre toda a gente dizia, toda a gente, e médicos, não é? Ela tem ansiedade a mais, tem ataques de ansiedade e sempre me medicaram para Para a ataques de ansiedade. ansiedade, mas nunca foram ao problema. Portanto, eu nunca fiz terapia ao ponto de descobrir o porquê. Ou seja, tu continuaste na mesma, Continuei, a sempre, ter uma má relação com a sempre, comida. sempre. E como é que a tua família lidava com isso? A família, coitados, são os corpos sofrentes, como eu costumo dizer também. São umas almas que ficam ali impotentes completamente e não te sabem muito bem o que é que estão a dizer nem a orientar. Aliás, eles andavam tão perdidos quanto eu. Portanto, é um filme. Epá, pois porque imagino os teus pais, não é? Porque E depois era um ioiô, entendes? Porque imagina, fazes uma época da medicação que o psiquiatra te dá, entras ali nos eixos mais ou menos de equilíbrio, falsos, digamos assim, porque a medicação também não é apropriada, mas vai camuflar o problema, sim. e depois fazes o desmame e volta tudo devagarinho ao mesmo. E andei assim 13 anos, ou mais, Pois tu só recebeste o diagnóstico aos aos 31. 31, Tu tens 30 e... 35. Portanto, e como é que tu recebeste o diagnóstico? Foi tudo muito gradual, porque efetivamente Foi um psiquiatra, um psicólogo, foi um o médico? foi o meu neuropsicólogo, o Dr. Emanuel Oliveira, que para mim foi o meu mentor e tudo mais. E então ele devagarinho foi percebendo que eu também eu não me enquadrava com o perfil, porque tal como a maioria da população pensa que a anorexia é apenas e só querer emagrecer porque achamos que estamos gordas. E a noção de controle, não é? E a noção de controle, tudo isso. Só que eu mas isso também advém da personalidade, não é? O perfeccionismo, a Sim. ansiedade, tudo isso é um padrão que é inerente à anorexia. Hum, E eu efetivamente era um bocadinho obsessiva ou compulsiva também, porque também Sim. é outro padrão, Sim. mas não era com o controle de querer emagrecer. Eu, pelo contrário, eu pedi aos médicos: olha, eu quero medicamentos para engordar, porque eu não consigo comer ao ponto de engordar. Por favor, ajudem-me. Eu odeio o meu corpo, eu dizia mesmo. Depois, tu odeias o teu corpo, Mas no exatamente o sentido de ser contrário, magra. de ser magra. Sim, Pois, então é normal que os médicos não vissem isso como anorexia, exatamente, exatamente, por nem causa como disso. outro distúrbio tipo bulimia ou qualquer Não, coisa, porque eu porque tu também não não comias. vomitava. Pois, claro, tu Eu não, não. era o pavor. Mas efetivamente o peso descia por causa dos ataques de ansiedade e o IMC estava baixo e havia períodos de amenorreia. Portanto, falta de menstruação, péssima relação com a comida, 3 fatores para ser anorexia. Atípica, mas era. E isto só o doutor Emanuel Oliveira é que me conseguiu ao longo da terapia decifrar, porque eu, efetivamente quando a anorexia foi falada, eu disse, não, mas eu não sou anorética, nunca me deram esse diagnóstico até agora. E ele, muito inteligente, foi-me levando ao caminho da, de eu dizer, não, então realmente eu tive isso, então explica-me ao certo o que é isso. Ele, mas não é preciso ter o quadro completo, há 3 fatores apenas, o resto são nuances, que podem existir ou não, mediante o paciente E mediante a sua história. e mediante a história. Portanto, eu acredito que há muita gente, não digo muita gente, mas haverá pessoas que certamente, se calhar, são anoréticas e não sabem, pelas mais Acontecer. variadas Exatamente, razões. exatamente. Pode acontecer. E essa má relação, e terem uma má relação com a comida, que pode resultar de Um trauma vários fatores. de vários Aliás, fatores. eu podia ter entrado num registro desses porque eu devia ter para aí 6 anos e eu não sei se já contei esta história aqui, mas lá está, 100 e tal episódios, se calhar já contei. Mas eu tinha para aí 6 anos, portanto, a RTP lembra-se de dar uma notícia de uma bruxa que se lembrou de dizer que o mundo ia acabar. Oh, meu Deus. E imaginem, um puto de 6 anos a ver aquilo, eu já tinha o meu quadro de ansiedade. Pois. E eu vi aquela notícia, aquilo de alguma maneira refletiu em mim que eu parei de comer, deixei de comer. Não conseguia comer porque é outra coisa que é um sintoma também, acho eu, da ansiedade, que era a comida, eu fiquei, sim, um nó na garganta e a comida não passava. Era o que me acontecia a mim. Era como se eu tivesse medo de me engasgar e de morrer sufocado.
Porque isso é o teu pavor da morte. Sim, era o pavor da morte, e depois eu já li sobre isto, que isto tem um nome mesmo específico na ansiedade. Ou seja, eu ficava demasiado consciente do processo de deglutinação, estás Sim, a ver? sim, 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 sim. E então tinha medo, tipo, se parar a meio, ficar engasgado e morrer. Pá, e então só comia iogurtes, só Pois, era. comia comida passada, Exato. hum, Não engasgavas. não Não havia engasgava. esse risco. Tipo, tudo o que era sólidos eu fazia bolas, estás a Pois, ver? já percebi. Mastigava até ficar quase líquido e muitas vezes não conseguia comer. Emagreci. Claro. Eu não tenho noção do tempo que isto demorou. Mas depois a minha mãe levou-me a uma médium. Porque achou que nos anos 80 era assim, né? Olha, mas eu Ach- também fui a mil e umas. A Foi? minha mãe também me levou em mil e uma coisa dessas. E o que Porque, é que te diziam? ela é muito sensível. Existia na altura dizer-se que tinha a morada aberta. Não sei se O já ouve. cofre O aberto? cofre aberto, sim. Lá em cima no norte é a morada aberta. Ela é muito sensível, não a leva a funerais, não a leva a cemitérios, porque ela pode ter encostos e essas coisas assim. Sim. Quer dizer, eles levam tudo para uma cena que não tem nada a ver com nada, não é? Epá, mas até pode estar Até pode estar, até relacionado pode na estar. ansiedade, sei Na lá. ansiedade, olha, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, Sim. não é isso que se costuma dizer. Mas efetivamente isso nunca resolveu nada, portanto. Sim, mas esta senhora ajudou-me. Esta Mas se calhar é o médium. psicológico, não é? Exato, eu acho que foi mais Exatamente. por aí. Pois. Porque eu costumo dizer que ela fez aquilo que nunca ninguém me tinha feito até então, que foi ouvir-me. Foste escutado. Lembro-me do nome dela, que era a Dona Manuela, que era uma senhora tipo avózinha e era muito querida. E ela escutou-me. Exato. Às vezes é o que basta isso. E eu fui lá umas quantas e depois acho que foi uma. Não lembro quanto. Eu depois continuei a ir lá, anos mais tarde. Eu gostava de falar com ela. Porque tinhas E atenção. era. Ou seja, na realidade foi uma espécie de psicóloga. Foi, Era foi isso, era, curioso. era a tua terapeuta, Sim, informal. exato. Pá, e então ajudou, passou isso, claro que depois tive outras pancadas e tive Claro. outras coisas, porque lá está, a coisa em si não foi resolvida. Mas lá está, este trauma podia ter resultado num processo Podia. de anorexia. Exatamente. E como é que tu chegaste à conclusão que era esse trauma do vomitar? Eu fiz terapia, Hipnose. hipnose. Foi através da hipnose? Foi hipnoterapia. E num déjà vu daqueles que se vai lá à primeira infância, houve um episódio que eu contei. Mas tu não te lembravas disso conscientemente, ou lembrar? Conscientemente não, mas eu sempre, nunca ninguém percebeu porque é que eu não gostava ainda hoje daquela senhora. E eu nunca gostei dela desde criança. E mesmo depois de ter saído dela, portanto aos 3 anos entrando no colégio, portanto já não estava aos cuidados dela, eu sistematicamente eu via, porque ela era da zona da loja da minha mãe tinha uma loja, portanto, e ela era cliente da minha mãe também. Portanto, e ninguém entendia o ódio que eu lhe tinha, aquilo era mesmo uma repulsa. E ela também não gostava muito de mim, porque supostamente eu era muito respondona. Claro, quer Pois, dizer, eu fiquei agressiva, eu ganhei raiva claro, dentro de mim, pelo que ela claro. me fez. Porque para além disto, ela também me colocava a dormir, não, fechada num quarto escuro, nas traseiras da casa, porque eu era uma criança que não gostava de dormir após o almoço. E para não acordar os outros, ela meteu-me no quarto escuro fechada, eu acordada. E também aí, eu ganhei muitos anos medo ao escuro, e chamava a minha mãe à noite, durante a noite, durante anos. E tinha sempre que ter uma luz, e dormia pessimamente, e está tudo ligado. Portanto, esta senhora teve 2 episódios muito infelizes na minha vida que se repercutiu até hoje. Sim. Uma curiosidade em relação à hipnose. Eu não sou. Eu já tive aqui pessoas hipnoterapeutas. Uhum. Eu fiz uma vez uma coisa que se chama hipnose conversacional, que é um tipo, tu estás na conversa e ele vai-te dando uns toquezinhos, mas não é uma hipnose. Mas isso é hipnose. Sim, Foi o que eu fiz, eu estou consciente. sim, sim, Sim. mas é aquela coisa de ires a episódios, não é? Ou Sim, ele não? vai puxando por E, ti. e a ideia com que eu fiquei quando fiz hipnose é: tu estás consciente, mas não sabes porque é que estás a dizer aquelas coisas. Hum, Eu sei. Como é que eu ia te explicar? Não é tipo, eu estou a dizer as coisas, mas Ele induz-te, aquele estado é induzido. sim, Portanto, e ele, com todo um discurso que tem e com aquela música de indução ao estado hipnótico, faz buscar em ti aquilo que ele quer. Portanto, sim, onde ele vê que possam estar os problemas. sim. E pronto, e depois Tu já. chegaste a confirmar com essa senhora se ela tinha feito isso? Não, porque ela está com Alzheimer. Ah.
Mas também não há mal Coitada. nenhum. Ai, coitada, nada. Olá. Opa, sim, eu percebo. Mas eu também, pelos vistos, não fui a única. Coitada no sentido de, pá, é uma doença de merda, na realidade, Pois mas... é. Mas, olha, não se paga tudo nesta vida, atualmente. Tu não foste a única, provavelmente... Não, ela também não era muito... Ela não tratava propriamente bem as crianças. As crianças não gostavam muito dela. Diziam que ela era uma GNR. Será que Pois, era uma GNR ou maltratava? São coisas diferentes. pois, se calhar se fosse nos tempos de hoje era mais fácil Era. descobrir, Claro, descobrir isso. claro que sim, claro que sim. Como é que foi tu tiveste esse processo de descoberta e como é que foi a partir daí? A partir daí eu deixei-me renascer. Ahm, Deixei-me ir ao estado zero, digamos assim, da cabeça, ao ponto de eu dizer: eu não sei ao certo quem sou, eu não sei se gosto do amarelo, do preto ou do branco. Isto foi tipo, eu costumo dizer ao doutor Emanuel: tu mataste-me, entre aspas, e sem eu morrer mesmo. O meu eu desapareceu para nascer outro eu. Sim, E isso foi fulcral. Isso foi o ponto-chave para eu ultrapassar tudo. mas foi bom, foi mau? Foi maravilhoso. Ah, Assim, o processo em si é muito doloroso. pois, O processo em si é um filme. Mas eu sabia, estava muito confiante que o resultado final ia ser bom. E eu disse, ou é agora ou nunca. Porque assim, o ponto mais débil da minha vida eu já tinha atingido. Que foi quando eu disse aos meus pais, antes de conhecer o Dr. Manuel, e antes de entrar até em psiquiatria na equipa certa, sim. eu cheguei aos 29 quilos na cama do hospital. Eu disse: eu não quero estar aqui, eu estou farta disto sobrevivendo. Portanto, eu cheguei ali ao limite, acabou. Portanto, ou mudo ou mudo. Já não havia muita alternativa, porque eu estava naquele limbo. Chegar aos 29 quilos E sim, eu sou muito é... baixinha e Sim, já conheci alguns casos de muito mais altas do que eu com 29 quilos e sobreviveram. Mas efetivamente é um peso completamente crítico. Ui, é assustador. E ainda para mais para mim que não o queria, não é? Que eu estava ali e uma coisa que me custava imenso era tomar banho. Porque eu não gostava de tocar no meu corpo, de sentir os ossos. Para mim pois, era uma aversão, eu tinha aversão a mim mesma. pois, e pá, Era muito complicado. pois eu estava aqui a pensar, pois, eu estou a tentar pensar, uma pessoa que não gosta do seu corpo, que quer engordar, e o óbvio é, bem, se eu quero engordar, eu tenho que comer. Só que não é assim tão óbvio, porque entras numa situação de obsessivo compulsivo também. Entras naquele limite oposto, mas com obsessivo compulsivo. Tu queres engordar. Normalmente elas não querem engordar, elas, Sim, não é? Não querem engordar e contam as calorias para reduzir. sim, Eu ali entrei numa situação obsessiva compulsiva, mas eu contava tudo para aumentar. Mas efetivamente o teu estômago é um elástico, portanto ele diminuiu com tantas restrições, sim. com tantos problemas, porque entretanto apareceu-me síndrome de cólon irritável, portanto crises e tudo mais, não ajudava ao quadro. Ou seja, eu estava com a opção, tipo, eu quero engordar, por amor de Deus, tem que ser rápido, eu quero mesmo ficar bem. Mas temos que dar tempo ao tempo, à medicação, ao corpo, à readaptação da alimentação. E isso tudo é um processo que é como um bebê. Tens que introduzir a comida novamente e o teu corpo já é um corpo adulto. Vai ver aquilo pela primeira vez, ao fim de tantos anos que não ingeriste, Ficavas com a... mas vais ficar mal disposto. Pois, e tu, se for ficar mal disposto, vou vomitar. Não, que isso na terapia eu comecei a pensar, não, tu estás mal se vomitares, ou se não vomitares, estás mal infartada, estás mal vazia do estômago, estás mal de qualquer maneira. Portanto, mal por mal, mais vale arriscar e vamos sobreviver. Também já estava com a medicação certa, portanto, aqui os neurotransmissores já estavam todos a entrar Tomas o quê? Ou tomavas? a sertralina. Ainda tomas? Não, tomo outro agora. Mas eu não tenho problemas nenhuns em dizer que o cérebro é um órgão. Sim, E nós claro. temos que o tratar como um órgão. Aliás, eu tomo sertralina, sim. Tá, mas pronto, eu depois tive que aumentar para a paroxetina porque na fase do Covid aumentei a dose de sertralina, mas aquilo estava muito complicado, então também depois me divorciei e tudo mais, portanto isto foi tudo uma confusão e a sertralina já não estava ali alinhada. E a minha psiquiatra mudou-me para outra e alinhei outra vez. E não a larguei. E nem vou largar.
Nem quero largar, eu quero é andar bem. Eu não tenho problemas nenhuns a minha mãe também tem problemas noutros órgãos e toma para fluir o sangue, pronto. Tem que Sim, tomar, é a mesma coisa. sim, O meu pai já foi hipertenso e tomava para a hipertensão, é a mesma coisa, é sim, igual, eu tomo para a sim, cabeça, pronto, sim. para andar bem. Aliás, mas o teu caso, lá está, era um caso que chegou a um extremo que tu estavas disposta a receber qualquer. Sim, Não ias questionar a não, ajuda não, que surgisse. não, não ia porque eu queria viver. No Sim, porque era um fundo, caso de vida ou morte, na era realidade. sem dúvida um caso. E assim, uma pessoa, eu digo sempre, mas tu disseste que querias matar. Pois é, porque eu estava farta de sofrer. Claro, Então, mas efetivamente, quem diz que se quer matar não quer morrer, não é? Porque senão as pessoas matam-se e acabou. sim. Aquilo é de género, por favor, ajudem-me. Sim, é o Ajudem-me. desespero. É o desespero total. E eu estava naquele limite. Pronto. Hum, tu não estavas a falar que também tiveste o processo de divórcio. Sim. Hum, eh, Como é que o teu marido lidava com essa questão? Na altura ainda não havia o diagnóstico, certo? Antes, Portanto, ele também andava antes nisso. meio perdido também. Quer dizer, na altura eu já estava alinhada na medicação, mas ainda não tinha, encontrei o Dr. Emanuel na altura mais ou menos que a relação já não estava Ok, famosa. Pronto, e ainda bem, porque assim cada um seguiu a sua vida da forma mais ponderada e foi o ideal. sim, Também não, porque neste tipo de situações nós sabemos que também não convém estarmos com pessoas que nos fazem ambientes tóxicos, não é? sim. Portanto, não vão contribuir para a nossa saúde mental e os triggers vão vir outra vez. Portanto, eu já estava a perder muito peso, mas aí não por não por com medo da comida, já não tinha, Sim, mas o. mas todo o ambiente é ansiedade e com ansiedade, com anorexia ou sem anorexia, há pessoas com ansiedade têm tendência para emagrecer. Eu. Pronto, é exato. Eu tenho sempre o mesmo peso, mas se tenho estados de ansiedade mais agravados, a primeira coisa que eu perco é o apetite Pronto, é e, isso. e é perder o apetite no sentido de também ficar mal disposto. Não É, consigo. ficas enjoado, ficas assim Sim. nauseado e há pessoas que dá para a compulsão, Há outros, há sim, que ela outras pode ser o contrário, pode ser que o é. contrário, pronto. E eu também me dá isso. Eu, embora não tivesse parado de comer, o que eu comia com aqueles ataques de ansiedade que me dava até de madrugada, começava a acordar outra vez com taquicardia, o que é que se passa e não sei o quê. Portanto, isso levava-me todo o peso, não é? Porque o cérebro leva-nos a energia toda. Sim. E então, esquece. Tu receberes a palavra anorética deve ter sido estranho. Foi. Foi muito estranho. Porque eu não estava a conseguir perceber, porque na minha cabeça a anorética era aquele que não queria ganhar peso e que fazia para emagrecer. E quando isso me foi desconstruído, Sim. aí eu disse: ok, então realmente eu tive anorexia. Até foi mesmo que disse a doutora Emanuel: então quer dizer, então uma anorexia pode ser. E ele: anorexia é a péssima relação com a comida, não interessa o motivo. Sim. Isso depois, se queres emagrecer ou se não queres, isso já é outro Tu conheces contorno. mais casos parecidos com o teu ou não? E eu recebi na associação que eu criei, Como é que se chama a recebi associação? a Associação de Apoio a Pacientes com Perturbações Alimentares e Suas Famílias. Portanto, isto tudo veio também com o projeto do livro, porque não havia nenhuma associação de perturbações alimentares em Portugal e eu também sempre senti necessidade de não ser. Aliás, tem uma página, desculpa, tem uma página no Instagram. Tenho uma página no Instagram e eu própria que dou apoio às pessoas diretamente, mas o Dr. Emanuel é o vice-presidente, portanto há uma equipa médica por trás que, se Claro. for preciso auxílio, estão lá. E na altura, quando ele me disse anorexia, eu disse-lhe mesmo: espera aí, então índice de massa corporal baixo, reduzido, eu tinha. A menorreia tinha há 5 anos, agora já não, graças a Deus. Ahm, Mais a péssima relação com a comida que me. Ok, então eu tenho os 3 fatores que são para diagnóstico. Ele: sim, os outros não tens que o ter. Isso depois depende de passou. Eu disse: ok, então tá, fui anorética, é verdade. E tu estavas a dizer que já recebeste pessoas com. Recebi depois de eu ter ido pela primeira vez à televisão, recebi mensagens no Instagram a dizer, uma rapariga a dizer esta situação do vómito, que lhe tinha acontecido mesmo. E ela também pensava que não era anorética, mas depois, sim, percebeu que era. Quais é que achas que são os principais mitos ou estigmas sobre a anorexia que ainda existem? Olha, exatamente esta, a situação a mania das dietas. Eu acho que o estigma social. Primeiro, vivemos numa sociedade extremamente desinteressada por este tema. E eu lembro que isto nos anos 90 era um tema importante por causa, sobretudo, da moda.
Pois, exatamente, porque havia uma promoção aos corpos perfeitos. E os Sim, corpos e perfeitos tinham que extremamente ser magros. extremamente magros. Agora, isso já nem é permitido no mundo da moda, exatamente para não incentivar as perturbações alimentares. Sim, No entanto, a sociedade em que vivemos é uma sociedade extremamente julgadora. sim, E, portanto, ainda há o estigma que a pessoa que é extremamente magra e que procura as saladas ou até uma alimentação mais saudável é uma anorética. sim. E nem sempre isso é verdade. Sim, e eu, por exemplo, irrita-me bastante estarem-me sempre a dizer come mais, É isso. parece que e eu como bem, só que eu não engordo. Pois, porque é o Pá, teu desculpem, sistema. peço desculpa, Exato. eh, No mas eu não entanto, engordo. é isso. Olha, mas és um privilegiado, quem dera a muitos, não é? Opa, sim e não. Sim e não, porque quando é o extremo é muito complicado socialmente. Eu lembro-me que recebi muitos comentários sociais muito complicados. Tipo, Tipo, olha, se comes um hambúrguer ou se comes uma feijoada, isso resolve-se. pá, isso é mesmo. É mesmo rupestre, sabes? Pô, É horrível, é horrível tu. isso é o idêntico ao não penses nisso. Exato. Ou então, Ou tem calma. exato, ou então quando estás a vir este pão doente com asma e dizes, opá, respira, Exatamente, respira. respira. E ele, Ah, pá, um isso. ataque de asma. Mandas aí uma bombada de ar e isso passa-te. Exatamente. Que estupidez, João. Imagina, a mim diziam-me, se comes uns hambúrgueres e umas batatas fritas, como uma Coca-Cola, isso vai ao sítio, para de pensar nisso. Queres engordar? Então faz por isso. Come assim umas tripas à moda do Porto, não é? Lá de cima. E eu, a sério. Uma francesinha. É uma francesinha. Vai à Casa Resolve-se. Guedes. Exato. Umas bifanas. Quer dizer, não dá. Isto é um problema que nós temos aqui, muito para além de... E eu imagino como é que isso te fazia sentir. Porque. Ui, piora Pois. muito o estado. Depois a ansiedade vem, eu na altura antes não tinha a Sentes terapia. a culpa. E depois sinto vergonha, e depois sinto, acima de tudo, que eu era muito impulsiva, apetecia-me mandar tudo abaixo de Braga, e disparatava, e depois vinha para casa e chorava, de desespero, e depois aquilo é uma espiral de doença. Sim. Portanto, a família ainda fica mais desesperada, também não querem que te estejam a dizer isso na rua, mas ao mesmo tempo não têm como impedir. Até que o meu pai uma vez foi muito engraçado, disse assim, estão a dizer isso? Olha, então pá, olha, vais agir assim, vais dizer para a próxima, olha, tu também estás gorda, eu não te digo nada. Olha, mas isso teve resultado. Eu disse mesmo. E a coisa não ficou muito contente. Ai, Helena, estás mais magrinha. Lá que é numa padaria lá da zona de casa. Ai, você também está mais gorda e não E lhe eu disse, disse. olha, você também está mais gorda, não lhe estou a dizer nada, pois não. Olha, saltou-me ali um bocado. Mas resultou, nunca mais me meteram comigo. Eu já Pois, estava naquele limbo de porque- batata, já dou Sim, tudo por porque tudo, lá já está, eu estou não tenho saturada. essas questões e irrita-me. Exato, imagina quem tem. Porque eu não como carne, Eu como. A mim também me diziam, ai, porque se calhar Não aqui comes não come carne, por isso é que estás assim, por isso é que não Nada sei a o quê. ver. Até e a É, proteína? a Eu assim, proteína. meu, então, mas eu não sou vegetariano, e mesmo que fosse vegetariano, Há maneiras de introduzir mas eu como proteína. peixe e como ovos. Claro. Pá, Mas depois há toda uma incultura, digamos assim, social sobre a alimentação e a nutrição. sim, Portanto, para as pessoas é tudo muito rudimentar, é tudo muito básico. Tu não queres comer, vais ser anorético, estás magra, és anorético, estás gorda, és obeso. sim, E queres emagrecer, o obeso é a extremidade da anorexia, portanto também é uma perturbação alimentar. sim, sim, sim. De A outra maneira, obesidade a mórbida, obesidade sim, mórbida é uma perturbação alimentar. sim, E se te virares para aquela pessoa e dizes, opá, tu tens que emagrecer uns quilos, que, não consigo, opá, corta a boca, é o que dizem. Isso vai criar uma confusão naquela cabeça tão grande como num anorético. sim, porque o problema não está no comer, É a o cabeça. comer é um sintoma. Exato, é só uma repercussão, é como eu costumo dizer. A anorexia não é um corpo magro. O corpo magro é uma repercussão da doença mental. Sim, é. Portanto, vamos aqui perceber mais ou menos como é que a coisa funciona. Tu chegaste a estar internada há muito tempo ou não? Não, eu nunca estive muito tempo porque para mim nunca deu aquela terapia de choque, que eu ficava Ok. pior. Então os médicos Ias que é tipo achavam, levar soro? levavam uns frasquinhos de soro glicosado, que é para não cair, e depois ia para casa e internava-me, entre aspas, em casa. Para a adaptação à medicação e a fazer, porque entretanto aquela medicação também é pesada e com um corpo tão magro, Sim, os seus efeitos sim, secundários sim, sim, agarram-se ali, portanto é aquele um dope brutal. 15 sim, dias ali, uou, a ver tudo, ajuda, mãe ajuda para tudo. Preciso da sim, mãe e do pai para subir e descer as escadas porque estou a ver tudo à roda. É dormir o dia todo e comer, que é o que se faz no hospital, quando está em internamento. Só que como eu tenho um perfil que a terapia de choque e o não apoio familiar piora,
Sim. E lá está, porque tu, como a tua questão não era a imagem Não, corporal, exatamente. tinhas e outras vantagens. Exatamente. E depois nem é só isso. Eu acho que é muito importante não adequar-se a terapia ao perfil da pessoa. Porque muitas vezes, porque é que não há uma cura total? Porque isto, pronto, efetivamente não há uma cura total, Pois, porque isto é uma doença crónica. Há apenas contornos que nós vamos ganhando à volta do cérebro para quando há algum problema não chegar àquele gatilho. Eu costumo dizer sim. que vamos criando muralhas de proteção para elas não caírem todas e voltarmos a cair lá em baixo. É a minha visão da terapia. Hum, Agora, num hospital eles vão-te dar medicação, vão-te encher ao balão, não é? Vão-te engordar e tu vens para casa, tens alta e se não tiveres uma terapia adequada ao teu perfil, tu daqui a uns tempos vais ter um problema Sim. qualquer na tua vida E e o volta, teu ponto sim, fraco é sim. aquele e tu voltas a ter uma recidiva. Portanto, é preciso isto da terapia de choque, de assustar os miúdos, de interná-los, de castrá-los da família, nem sempre funciona para para todo o perfil. Tu tiveste essas Eu não, recaídas, não? não. Desde que estou com o Dr. Emanuel, portanto, nunca mais tive recaídas. Como é que é a tua relação com a comida hoje? É normal. Já não controlo a comida, já não vejo quais são as calorias que tem mais ou Olha, mas menos. continuas magrinha. Opa, mas isso também já é aquela genética abençoada, não é? Continuo magrinha, mas saudável. Porque o Sim, organismo está todo alinhado. Tanto é que há 1 ano e meio para cá a menstruação voltou-me naturalmente. Porque uma coisa que isto é um problema endócrino, portanto, sim. muitas meninas até fazem, tomam uma pílula ou tomam alguma coisa para induzir e eu rejeitei sempre. Eu disse não. Eu, se tiver que entrar numa menopausa precoce, azar, entrei. Mas eu não vou tomar mais medicação para induzir alguma coisa porque é um período falso. A pílula dá-te um período falso. Sim. Portanto, ou o meu organismo entra em sintonia por completo e o cérebro liga-se outra vez aos ovários, ou então que seja o que Deus quiser. E eu rejeitei sempre, portanto, há 1 ano e meio para cá, não, há 1 ano e meio para cá veio naturalmente e foi quando a equipa disse toda: pronto, está tudo alinhado. Agora temos mulher curada. Nunca mais tive falhas, o índice de massa corporal está Mas os certo, primeiros tempos que voltaste a comer normal, foi eh, gradual. pois, é isso. Foi gradual. Porque imagina essa sensação de vómito, de náuseas. Eu tinha sempre Que... uma ajudinha, porque ainda para mais com cólon irritável, não é? Porque é Sim. uma doença intestinal, tenho que ter cuidado na reintrodução. E eu ia Mas era comida normal ou era normal, também. normal. Ok. Eu comecei a saber ouvir o meu próprio corpo, porque acho que é muito importante depois também nós sabermos ouvir-nos. E eu sentia aquela sensação tipo, ai, está-me a apetecer aquela comida, de lembranças de infância que eu comia e sempre me ensinaram, se o teu cérebro está a pedir, não o castres, é sinal que não te vai cair mal. Sim. E fui fazendo isso aos bocadinhos. E é verdade. Se tu estás positivo em relação àquilo e não vais estar com um pensamento negativo, a coisa não te vai cair mal. Às vezes cai-me. Mas só se fores sófrego. E só se tiver Às vezes apetece-me estragado. um coração, mas depois aqueles corações são muito gordurosos. Ah, mas isso é diferente. Isso é diferente. Mas efetivamente, se tu tiveres de uma vontade de uma coisa saudável que já não comias há muito tempo, Mas sabes que eu, enquanto a minha relação com a perturbação obsessiva compulsiva, eu tenho que ter alguns cuidados com a alimentação no sentido de não entrar num processo obsessivo. Porque eu tenho cuidados naturais com a minha alimentação, como bem, sim, não, tento, pá, é muito raro comer doces, ok. não como açúcar ou evito comer açúcar, mas imagina, se eu entro, eu vejo um croissant e apetece-me o croissant, eu rejeito uma vez, mas continuo com aquela coisa do croissant e se eu sinto que estou a rejeitar muito, eu tenho que dizer, não, eu tenho que comer o croissant. Claro. E não é pela gula de eu tenho que comer o croissant, é porque eu sei se fizer isto, eu vou começar a limitar-me. Começa com o croissant, passa para outra coisa, um brioche, passa para o pão de leite, passa para não sei o quê, passa para o pão, passa, estás a Já perceber, percebi. começa a limitar. E então, para não entrar nesse registro, isto é um processo obsessivo. É como outra É, coisa, é como se eu disser agora, não posso tocar naquela maçaneta. ok. Se eu não tocar naquela maçaneta, isto vai estar a dizer ao meu cérebro, então se não tocas estas, também não vais tocar nas outras. E então, Fica quando ali entro neste é registro, uma espiral doentia. sim. Então, pá, às vezes, ok, hoje é dia de festa, eu não queria comer açúcar porque pode fazer, pá, mas é dia de festa e não me vai fazer mal nenhum. E Exato, como. estabelece uma regra. Sim, porque é o equilíbrio. Exato, e isso é o grande desafio da vida, é o equilíbrio. Sim. Esse eu costumo dizer que
pronto, mas lá está, é uma coisa difícil, e efetivamente nos primeiros tempos que comecei a reintroduzir, portanto, eu não via frituras há anos, e começou-me a apetecer coroquetes, por exemplo. Eu não comia aquilo há anos. Claramente, se eu comer 2 ou 3, eu vou ficar afrontada, Sim. eu vou ficar mal disposta. Pronto, Sim, mas é por não estares habituada. exatamente. Então, o truque é comer sem ser em gula, não é? Portanto, comeste, caiu bem, não é preciso comer em excesso para ficares mal disposto. Para a próxima já aumentas um bocadinho a dose, como se faz aos miúdos. Sim. Exatamente a reintrodução alimentar que se faz às E crianças. tu não sentiste, eh, a partir do momento em que começaste a ficar bem na tua relação com a comida, tu não sentiste uma tendência da fuga da ansiedade para outra coisa, para outra compulsão qualquer? Não, Então como é que lidas hoje com a ansiedade? a terapia ajudou-me a ter calma. A E a tera- medicação? E a medicação também, mas a medicação está reduzida, Sim, já. Mas é mais aquela coisa de. É assim, primeiro eu faço desporto também. Não sim, de forma desenfreada, mas ajuda-me bastante ao stress. Hum, Começas a ter fugas noutras coisas sem entrar em compulsão. Porque, é assim, a terapia ajudou-me a criar uma coisa que eu não tinha, que era paciência. sim, claro, isso é autoconhecimento. Exato. Ou seja, eu tornei-me uma autodidata de mim mesma. Sim, E já sei aquilo que me vai tocar. E depois, assim, a sociedade tem uma influência muito grande em ti. i- Inevitavelmente. E há coisas que são tão imbecis que tu tens que mesmo pensar, pá, não vale a pena. Então o melhor é não responder, é ignorar, é afastar tudo de perto de ti que achas que te vai prejudicar ou que te vai levar àqueles pensamentos ruminantes. sim. Portanto, isso é uma boa técnica para afastares os pensamentos que te levam aos teus triggers. E aqueles ataques de ansiedade que tinhas durante a noite Passou tudo. e ataques de pânico, já tiveste alguma vez, não? Não. Já veio aquele início da taquicardia, mas já sei que, bem, tu já estás. E eu falo comigo mesma, sou assim: olha, tu estás a querer entrar em mim, a ansiedade, mas não vais. Não vais, não te vou deixar. Não vais para aqui, não vais. Eu sei que já estás aqui com palpitações, a língua já está a enrolar, o coração está a bater mais, estou a ver um bocado à roda, já percebi que és aqui. Já Sim, não vais cá parar. Então tento-me abstrair, ou ouço um bocado de música, ou vou dar uma volta a pé. Uma das minhas terapias, que também se tornou profissão, é a escrita. Portanto, tu escrevendo deixas automaticamente de ruminar aquele pensamento, passas para o papel, acabou, ficou efetivado. Foi. sim. Portanto, há toda uma conjuntura de ferramentas fornecidas pela terapia que te ajudaram a não voltar aos ataques desenfreados de ansiedade. E é o autoconhecimento, é a maturidade também. Sim, é um trabalho, mas é isso, é um É um trabalho trabalho contínuo. diário, Sim, um diário, trabalho diário, não há contínuo. descanso, não há dia de folga. É, por um lado, isso também é uma grande merda. Também é verdade. Mas, por outro lado, se tu entras aí nessa carruagem, tu depois já não sabes viver de outra maneira. Sim, Acaba por se fazer parte já da tua personalidade. Ou, neste caso, do meu novo eu. sim, Percebes? E então já não sabes, viver, e aquilo que tu davas valor antigamente e que te fazia, por vezes, entrar em ataques de ansiedade ou de irritação e aquela inquietude, tu hoje em dia dizes que estupidez. pois, Não mas faz lá sentido está, mas nenhum. isso é o processo Isso é um processo de autoconhecimento. sim, de autoconhecimento, de crescimento. Exatamente. Hum, Que dá trabalho. Muito, muito. muito trabalho. E é E que há isso. muita gente que desiste a meio. Porque há recidivas, as pessoas não podem Pois, pensar que isto é uma espiral, eu tenho bué. não é? É Sim. normal. Eu às vezes também estou em casa, quantas vezes choro sozinha porque estou mais irritada ou qualquer coisa, mas agora acaba por não me estragar o dia inteiro, como antigamente, ou às vezes Sim, sim, semanas. sim, sim, sim. Percebes? Sim, é um processo, eu acho que é um processo, seja qual for o tema relacionado com a saúde mental que tenham, uma coisa que eu costumo dizer, eu recebo também muitas mensagens relacionadas com o tema, é um processo onde tens de ter muita compaixão Sim, eh, sim, sem dúvida. para contigo Para contigo mesmo. Tu tens que, acima e de tudo, paciência. é, acima de tudo, o passo número 1 da terapia foi eu fazer as pazes comigo mesma. Abraçar-me a mim mesma e eu conseguir voltar a gostar de mim. Portanto, voltar a ter autoestima e autoconfiança. Porque isso tinha morrido tudo em mim. Eu não gostava de mim, mas não era só do corpo magro. Eu não gostava de mim como pessoa, eu não me dava valor. Eu pensava que eu era Mas, uma merda, como disseste há bocado. sim, mas tu trabalhavas como, ou ainda trabalhas? Eu trabalho com os negócios ligados à família. Portanto, o meu pai tinha empresas e continuo com isso. Portanto, tu até teres o diagnóstico, como é que era a tua relação, lá está, se tu não gostavas de ti?
e tinhas baixa autoestima, qual era a tua relação com o trabalho? Não era propriamente maravilhosa, mas tinha que o fazer. Tinha que ser. Tu tinhas o quê? Era contacto com clientes? Não. Eu sempre trabalhei na parte de gestão de imóveis, Ok, portanto, acabo por ter. Eu sempre fiz o meu horário, portanto, nas recaídas era mais fácil. sim, E para marcar reuniões, quando tinha reuniões com pessoas de fora ou em bancos, ou eu acordava ali num horário que fosse mais conveniente para mim, que fosse aquele horário que eu estava mais acordadinha, estás a ver? sim. Estava mais acordada e podia conciliar à vontade. E ia. Mas houve muitos períodos que eu tive que parar mesmo. E isso é a vantagem de também estar a trabalhar relacionado com a família. Sim, Podia meter baixa, entre aspas. sim. Pronto, também tem que ter as suas vantagens, não é? E como era sempre ali em teletrabalho, digamos assim, pronto, havia toda uma flexibilidade que me permitia. Mas o que é que tu sentias em relação ao trabalho que não Eu não me que era sentia difícil? realizada. Pois claro. Pronto. Eu não me sentia realizada com nada. Eu nem sabia quem é que eu gostava, o que é que eu gostava. Eu Isto- sabia isto- sempre gostei de escrever, isso é certo. Agora, daí isso a começar a ser uma profissão, para Isto mim. não traz entrar também já num processo, não sei se o teu psiquiatra disse isso, num processo de depressão? Sim, isso foi logo, direto. Isso nem há dúvidas, nem há dúvidas. Isto é que as pessoas também confundem que depois a anorexia traz outras doenças. Sim, E muitas, não é? A mente está doente, portanto, há logo uma depressão direita, que eu costumo dizer, porque tu estás a ruminar o passado, há depressão. Tu estás a fazer futurismo a mais, tens ansiedade. As duas juntas é uma bomba. sim. Portanto, claramente que isto depois tem que ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar e daí a medicação ser essencial. Não dá para fugir. Eu também já tive em processo, não de depressões profundas, mas entrar já num registro de depressão diagnosticada, e o meu psiquiatra disse uma cena que para mim foi tipo, é mesmo essa merda. Ele disse-me assim: tu fazes as coisas, tu não tens prazer a fazer as coisas, tu fazes as coisas pela memória do prazer. E Pois, eu é pensei isso. assim, ei, caraças, pois é esta É isso. merda. Porque realmente eu ia aos coisas que eu gostava de fazer, eu ia, Em piloto automático. sim, tipo, ok, Era isto como eu. é fixe, mas. Sim, tem que ser. É, se- ok, faz parte. e depois, e ele disse esta merda, e eu assim, isto é verdade, meu, eu faço as coisas porque isto antigamente dava-me prazer e eu faço pela memória do prazer e não pelo prazer do Do momento. momento. Porque o problema, eu acho que até da sociedade em geral, é que não vive o momento presente. Sim, E isso é o que me ajuda também a ter mais paciência, mais equilíbrio, é pensar no agora. Se tu pensares no agora, tu vais usufruir da sensação do agora e não do antes, porque tu não és a mesma pessoa agora que eras antes. Portanto, as tuas sensações de prazeres do hoje não podem ser as do antes, sim, porque nós temos uma evolução como ser humano e as pessoas mudam, inevitavelmente. sim, sim, E sim. só assim faz sentido. Tu escreveste este livro, Diário de uma ex-anorética, Uhum. mas tu depois, eu lembro que tu lá na SIC, tu disseste que ex-anorética também não é bem ex-anorética, Não, porque, isso é um título assim de marketing. Que até mas foi o Dr. Emanuel Oliveira que o deu. Nós os dois ali, o que é isto que vamos dar ao título? é a tua história. Essa é a minha história, na primeira pessoa. Não há floridos nem nomes fictícios. Sou eu, pora. Hum, o que é que tens tido feedback do livro? Tenho. E as pessoas têm dito, têm gostado imenso, porque eu, como tenho muito sentido de humor e gosto comigo mesma, Sim, é de forma, como é que tu consegues, num tema tão grave, gozar contigo? Eu disse, porque é a forma que eu acho de aliviar tudo. mas isso foi, o brincar veio depois ou já Não, durante? veio, é assim, eu sempre tive um sentido de humor aguçado, mas claramente com a depressão e tudo mais, isso ficou Sim, em arquivo. sim, Mas durante a terapia, isso foi saindo. E ele sempre me disse: pá, tu és muito engraçada, tens um carisma tão próprio e há poucas pessoas que têm isso. E eu levava-lhe sempre manuscritos, porque isso não era para ser um livro. sim, isto era só as tuas. Isso eram manuscritos meus com o intuito de encurtar o tempo de terapia, porque a história é tão pesada e tem tantos anos, e para ele se enquadrar mais, porque 1h30 de terapia ou 2, de 15 em 15 dias, não chegava para lhe contar tudo. E então eu levava-lhe sempre manuscritos escritos para ele ler em casa e perceber o enquadramento de tudo
para direcionar mais assertivamente e mais rápido a terapia. Eu também, o meu livro também acaba por ser a minha história, e eu já disse, quando mudei de psiquiatra, tive quase para dizer assim: olha, está aqui, leia, se eu não me apetece estar a falar, Olha, é mas só às vezes ler é isso isto. que apetece, sabes? Às vezes, agora, quando me perguntam, quando às vezes amigos meus até ainda não leram o meu livro e me perguntam a minha história, eu digo: É olha, só, lê pá, o lê o livro, livro, compra, lê o ajuda-me livro, compra, e ajudas-me. até porque o dinheiro reverte para a associação, por isso lê. Portanto, é o que eu digo. Eu estou farta de falar do assunto, não queres ler? É a forma melhor que me tens de conhecer. Hum, Há aqui, tu falaste na associação e no livro, e temos aqui a questão que tu há pouco também estavas a falar, das redes sociais. Que peso as redes sociais têm nesta doença? Muito, muito, muito. As redes sociais contêm ter um peso muito positivo e muito negativo. Depende dos conteúdos que uma pessoa se Pois, puser a eu já vi seguir. as duas coisas. Se puser a seguir. Eu própria, antes de estar assim, elas tinham um peso extremamente depreciativo em mim. Porque depois tu vais buscar aqueles corpos que já recuperaram e que agora estão extremamente desmusculados, a mim acontecia, que vão através da proteína e disto e começam a fazer. Eu chamo-lhes pseudo-bloggers anoréticas. Agora. Porque aquilo é zero instrutivo, Isso mas tu acaba por ficas ser outra agarrado. obsessão. É, claro que sim, eu entrava em obsessão. Eu às vezes pegava mesmo no telemóvel, eu seguia imensas e dizia: oh mãe, tu achas que eu estava assim antes e agora eu vou ficar assim? Se eu começar a treinar como esta está? E que elas põem fotos do antes e o depois. Sim, Comecei super aqui uma magras e super depois bué de magras, músculo, todas musculadas, traçadas. todas traçadas, todas. E eu, olha que rabo gostoso. Era o que eu pensava, eu também quero voltar a ter aquele rabo. Eh, e eu dizia: mãe, achas que eu tive assim como esta? Pois era esta, aquela e aquela outra, e era montes. E Pois, depois elas começam a fazer consultadoria, entre aspas, online, mesmo, não só portuguesas, muitas hum. estrangeiras. E fazem-te planos alimentares, isto e daquilo e Isso daquilo é outro, outra obsessão. que é outra obsessão. Eu acho que é muito perigoso. E isto é mesmo perigoso. Eu acho que é muito perigoso para pessoas como, vou arriscar, como tu e Sim, como sim, eu, eh, esse tipo de coisas. claro. Se uma pessoa não tiver, não é normal, porque lá está, é como eu digo, somos todos malucos, mas se E uma pessoa, somos. se uma pessoa não tiver um enquadramento de saúde mental Do equilíbrio. claro que pode, tu tens malta que é rigorosa e está tudo ok. Agora, se tu sabes que aquilo pode ser um fator destabilizador, epá, é melhor Não seguir. não seguir. Isso foi o que me aconteceu depois. Eu tirei essas fulanas todas do Instagram. Tirei tudo e deixei de seguir tudo. Porque umas pessoas depois segues, o que é que segues também? Depois nutricionistas que te dão refeições saudáveis e Jejum calóricas. intermitente, Isso, não sei o quê. isso agora está na moda, mas eu também nunca cumpri isso, porque eu não consigo. Porque eu tinha que estar a comer de 3 em 3 horas, porque eu Pois. começa-me a dar quebra de açúcar e começo a ver tudo à roda, eu não pode ser, não, não. Mas há muito aquelas nutricionistas saudáveis. Sim. E depois as papas da aveia com isto e com aquilo e aquelas dietas e eu segui isso tudo. Depois aquilo dá um sabor horrível, não é? A maioria das coisas não sabe a nada. O que é o teu pequeno almoço? Olha, eu como sempre cereais com fruta e depois um sumo natural e 2 ou 3 pães, é o que me apetecer, com compota ou fiambre. Eu não tenho regras agora, percebes? Eu deixei de viver com um cronómetro, com o relógio, eu era muito assim também. Mas tu estavas a dizer, e é verdade, tu tens essas, mas felizmente também tens pessoas que promovem, influências que promovem, que são, têm um corpo normal. Nem não vou dizer Exatamente. gordinho, vou dizer um corpo Normal, é um normal, corpo normal. e falam exatamente sobre isso, Sim, sobre o estar bem com o sim. corpo que tem, que está um bocadinho acima do padrão que Não há a problema nenhum. sociedade Olha, quer impor. eu posso mesmo dizer que eu comecei a ter um bocado de celulite e fiquei toda contente. Eu acho que todas as poucas Mas mulheres toda que a gente dizem tem isso, porque isso é celulite. normal. Sim, toda a gente tem Isso é celulite. sinal de saúde. Os homens não Os têm. homens, os Não, homens não. acho que não, mas a mulher Mas as mulheres têm é normal. todas, Eu não todas. tinha, porquê? Porque eu não tinha tecido gordo. Pois, E agora, claro que tenho. Mas eu fiquei toda contente de ver um bocado de celulite. É sinal que estou normal e não há problema. sim. E isso é que é o normal, é ter um bocado de celulite, ter um bocadinho de barriga, não ter aquela barriga tonificada, não ter... olha, eu quero ser uma pessoa normal, é isso que eu quero ser. E é que foi isso que eu consegui atingir agora. Agora já há uns anos. Que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem nos está a ouvir? Aliás, a palavra que tu escolheste foi terapia, Foi. que foi aquilo, foi a base da tua Da minha, recuperação. foi, em base da minha recuperação. Primeiro eu queria que todos conseguissem perceber que o cérebro é apenas um órgão
E se ele precisar de ser tratado, não há mal nenhum. Tal como o coração se precisar de ser tratado, nós tomamos medicação, o cérebro também precisa. O cérebro é um órgão e não traduz a nossa essência. E são coisas diferentes. Portanto, a terapia é uma coisa essencial. A não rejeição às equipas médicas também é essencial. E, sobretudo, dentro da palavra impossível, tiramos o prefixo e fica possível. Nunca perder a fé. É essencial. Eu acrescentava aqui uma coisa que acho que é essencial a este tipo de condições, que é nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos, Exatamente. eu tenho muita tendência para acreditar nos meus pensamentos e aí é que começa a merda toda. Aham. Quando eu acredito Os pensamentos são enganosos muitas das vezes. Epá, olha, eu cada vez tenho lido mais livros de psicólogos, não é tipo de coaches, né? São livros Não, de eu também não psicólogos e leio coaches. psiquiatras que dizem que 90% daquilo que nós pensamos não é para ter Não é atenção, para ter valor. não é para ter valor. E temos pensamentos muito maus sobre nós, temos pensamentos muito maus sobre outras pessoas, temos pensamentos sem sentido e é isso, o nosso cérebro é uma máquina, ele produz Exatamente. de E forma se nós formos a automática, ver, quanto mais pensas, mais sofres. sim. Portanto, eu acho que essa questão que tu estavas a dizer aí fez pelo meio da conversa de que te agarrares ao processo, eu acho que é importante, por exemplo, porque eu revejo isso no meu caso, tipo, eu muitas vezes tenho que me agarrar ao processo para não seguir os meus pensamentos, E é muito importante nesse senão processo existir uma coisa que é fundamental, que é compromisso. compromisso. O compromisso é essencial. É Sim. ir à terapia como se tu fosses às aulas. É, hoje não E me fazer apetece. e fazer o que ele diz. E fazer o que ele diz, porque ele sabe, ele está 5 passos à frente da tua cabeça. Ele já Sim. previu os 5 passos à frente. Porque há muita malta que faz terapia, e eu também incluído, como é óbvio, epá, a gente vai lá, fala e tal, mas depois ele diz para a gente fazer certas coisas e a gente Não faz. não faz. E aí entra também, lá está, a história é o compromisso e a compaixão. Não Sim. faz desta vez, amanhã vou tentar fazer Depois e... vai estar a adiar uma coisa inevitável e vai estar a desacelerar um processo e a sofrer mais. Porquê? Porque isso, efetivamente, convém haver uma empatia com o teu terapeuta. Isso é essencial. Sim, E confiares. Se confiares, vais-te comprometer. E ao te comprometeres, vais conseguir ultrapassar. Isso é certo. sim. Olha, Helena, muito obrigado Obrigada, por eu. esta conversa. Helena Ribeiro, mas os teus pais tratam-te por? Raquel. És Helena Raquel. Só. Eu ouvi estar bocado dizer Raquel, eu assim, ai, que ela é Helena Raquel. Só. A minha irmã é Sónia Marina. Também Pronto, é pior. É pior. É capaz. Deixa lá. Helena Raquel Ribeiro, o diário de uma anorética. A página diz lá do Instagram porque é as iniciais da associação, não é? Ou É. não? A da associação é APPAF. APPAF. Podem lá acompanhar a página e aquilo que ela vai expondo e podem entrar em contacto também Sim. com a Através do Helena. e-mail e mensagem privada, está lá tudo. E quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, venham aos comentários, partilhem a vossa história. Se têm alguma, por exemplo, esta história do vómito não é assim tão incomum, infelizmente. Se tiveram algum trauma também que vos pode ter condicionado nessa relação com a comida, partilhem a conversa. Muito obrigado e até para a semana.